caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos por onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós escolhemos como tema para o nosso jubileu paroquial o mesmo tema do jubileu da Diocese de Marília: fé, comunhão e missão. E preparamos para celebrar a festa da padroeira este ano, nos 60 anos da paróquia, esta trezena, que tem como tema Maria, modelo de fé e missão para uma comunidade jubilar. Em cada dia nós destacamos um modelo que Maria nos apresenta. Começamos com Maria, modelo de fé, na sexta-feira. Ontem, Maria, modelo de comunhão. E hoje, Maria, modelo de missão. Fé, comunhão e missão. E a cada dia, Maria é modelo de algo para a nossa igreja. E é interessante que a palavra de Deus hoje nos fala de missão. Quando nós preparamos os temas, não pensamos necessariamente naquilo que as leituras iriam dizer, mas havia uma sequência de temas, e a palavra hoje nos fala de missão. Nos apresenta quem é Jesus, nos apresenta quem são os discípulos de Jesus. Jesus é descrito por Pedro na segunda leitura como a pedra angular sobre a qual a igreja está construída. E ele se apresenta a nós no Evangelho como o caminho, a verdade e a vida. É ele quem dá sentido à nossa existência.
E nós, discípulos de Cristo, igreja que somos um edifício espiritual formado de pedras vivas, que tem em Jesus a sua pedra angular. Somos a comunidade dos seguidores de Jesus, chamados a continuar a sua obra. Esta é a nossa missão. E a primeira leitura nos mostra os desafios que existem na missão da igreja. E talvez o primeiro grande conflito que houve na igreja primitiva, quando os fiéis de origem grega se queixavam contra os fiéis de origem hebraica, dizendo que as suas viúvas não estavam sendo atendidas. Coisa de comunidade, até hoje acontece isso. Às vezes, uma situação não muito bem esclarecida, gera-se uma conversa, uma discussão, uma reclamação, e todo problema tem que ser encaminhado para uma solução. E a solução para esse problema foi justamente o surgimento de novos ministérios. Ao que parece, os apóstolos estavam sobrecarregados na sua missão. E eles diziam, não dá para a gente anunciar a palavra e servir as mesas, nós temos prioridades, mas é preciso que todos sejam assistidos. E aqui nós percebemos uma coisa interessante desde o início da igreja. A missão de evangelizar, de anunciar a palavra, e a missão de assistir os pobres, de cuidar dos pobres. Nenhuma das duas missões pode ser descuidada. Então eles escolheram alguns homens prudentes, cheios do Espírito Santo, para que pudessem servir as mesas. É o que nós chamamos depois de os diáconos, a instituição do diaconato. E é interessante que estes diáconos não apenas serviram as mesas, não apenas cuidaram das viúvas, dos pobres, mas depois também eles evangelizaram. Há relatos depois nos Atos dos Apóstolos que eles vão evangelizando vários territórios, anunciando também a palavra de Deus, batizando, pregando, além do serviço para o qual eles foram chamados em primeiro lugar, de servir as mesas. O que esta leitura nos ensina? Que a missão, ela deve ser partilhada, dividida. Todos nós somos corresponsáveis pela missão evangelizadora da igreja. Todos nós temos um papel, uma missão no trabalho da igreja. Ninguém pode ficar de fora. Então é preciso que a gente se coloque à disposição também para o trabalho pastoral da igreja. No Evangelho, Jesus prepara os discípulos para a sua missão. Jesus sabia que estava próxima a sua partida para o Pai. E nesse discurso de despedida, ele prepara os discípulos para a missão. E para que os discípulos possam viver bem a sua missão, para que cada um de nós possa viver bem a nossa missão, é indispensável a fé e a confiança no Senhor. Não se perturbe o vosso coração, diz o Senhor. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na sexta-feira apresentávamos Maria como modelo de fé. E esse evangelho aparecia também, o início desse evangelho aparecia na sexta-feira, né? Providencialmente estava presente também na nossa liturgia. Jesus diz uma outra coisa interessante no evangelho: na casa do Pai há muitas moradas. No coração de Deus existe espaço para todos nós. Na igreja, no reino de Deus, no caminho da salvação, existe espaço para todos nós. Todos os trabalhos na igreja são importantes. Todo fiel é uma pedra viva que tem a sua importância neste templo espiritual que é a igreja. Cada um de nós é chamado a assumir a nossa missão. E depois Jesus se apresenta Ele mesmo como o grande alicerce desta missão da igreja. Eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus finaliza o evangelho de hoje dizendo uma coisa interessante e curiosa: aquele que acredita em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores. Parece estranho dizer, né, que faremos obras maiores do que as obras que o Cristo fez. Acontece que Jesus, enquanto esteve com os seus discípulos nesta terra, ele teve uma atuação limitada ao tempo, limitada ao espaço. Após a ressurreição, não. Ele está conosco em todos os lugares, em todos os tempos, até o fim do mundo. Então, essas obras maiores que serão feitas não são obras nossas, são obras do Cristo, realizadas por nós. Lá foi o começo do anúncio do reino. E a palavra de Deus foi se espalhando, como vimos já nos Atos dos Apóstolos, mas mais nos dias de hoje, a palavra de Deus foi se espalhando por todo o mundo. As obras maiores foram acontecendo, mas o Cristo continua presente no meio de nós. É Ele que continua guiando a sua igreja. Hoje, a nossa trezena nos apresenta Maria como modelo de missão. Quando ela concebe pela ação do Espírito Santo, ela partiu apressadamente para servir a sua prima Isabel. E ela levou Jesus com ela. Ela teve pressa de levar Jesus. E nós também, a exemplo de Maria, devemos ter pressa de evangelizar, devemos ter pressa de levar Jesus às pessoas. E também o livro dos Atos dos Apóstolos nos diz que Maria acompanhava os discípulos de Jesus em oração. Ela acompanhava a igreja nascente, ela esteve presente em Pentecostes e ela continua nos acompanhando na nossa missão. Ela assumiu a maior missão que um ser humano pode assumir, de ser a mãe do Salvador. E ela assumiu com responsabilidade, com liberdade esta missão. O seu sim foi totalmente livre diante de Deus. Nós também somos chamados a assumir a nossa missão, a assumir a nossa responsabilidade na igreja. Na casa do Pai há muitas moradas, na casa de Deus há espaço para todos nós. Na igreja, no reino de Deus, há espaço para todos nós. Cada ministério, cada trabalho tem o seu valor e a sua importância. É muito cômodo a gente vir à missa, ficar sentado tranquilo e não fazer mais nada. Talvez a grande pergunta que poderíamos fazer a partir da missa de hoje é: qual o compromisso missionário que eu estou assumindo na minha igreja? Talvez alguns, pela idade, pela doença, enfim, não possam fazer muita coisa fisicamente falando, mas podem continuar rezando pela igreja. A oração sempre é também uma missão nossa. Mas muitos de nós podemos fazer ainda muitas coisas, não podemos esperar que outros façam por nós. Então, qual a minha colaboração na ação missionária da igreja? Qual a minha colaboração na evangelização? Que parte eu estou fazendo para que Jesus seja mais conhecido e amado por todos? Vamos guardar um pequeno momento de silêncio e pensar nisso. Qual o compromisso que eu estou assumindo com a minha igreja? E se eu não tenho nenhum compromisso ainda, o que esta missa de hoje, esta trezena, me inspira a fazer pela igreja? Qual o trabalho que eu desejo realizar? Em qual pastoral, grupo eu desejo me integrar? Eu não posso ser uma pedra isolada desta construção, desse edifício espiritual que é a igreja. Eu devo estar unido às demais pedras e unido à pedra angular, que é o próprio Jesus.